Fala galera, aqui respondendo as perguntas que foram formuladas naquela programação da UMP, eu gostaria aqui de estar dando a minha contribuição dentro de cada uma delas que foi formulada. Como aqui a gente tem um tempinho para responder, eu vou tentar responder todas aí, pelo menos as que estavam marcadas para mim, tá bom? Bom, primeira pergunta eu respondi lá ao vivo no programa, né? Se Jesus foi ao Hades, né? E a resposta que eu dei é que não. Não há sentido para que nós acreditemos nisso. Quando o credo ele registra, né, desceu à mansão dos mortos, né? E algumas versões do credo colocam o termo Hades. Aí o sentido ali é túmulo, o sentido é morte. Então, o que se quer dizer com essa declaração é que Cristo morreu. Eu mencionei um artigo do Dr. Heber Campos, né, para a revista Fides Reformata, que fala desse tema, e mencionei também a teologia sistemática do Dr. Wayne Grudem, onde é feito um estudo comparativo das várias versões do credo apostólico, mostrando que na maior parte delas não há essa menção de que ele desceu ao Hades, né? Muito provavelmente é uma repetição do termo de que ele morreu, né? Foi morto e sepultado. Então, diante disso, aquelas inferências que são feitas a partir do texto de 1 Pedro, capítulo 3, 18 a 20, né? Efésios 4, 9, elas não procedem e nós descartamos essa possibilidade. Isso não quer dizer que Cristo não morreu de fato, ele morreu e a sua morte significou que ele recebeu a ira de Deus sobre os nossos pecados. É isso aí, galera, essa é a primeira pergunta aí que a gente respondeu ali naquele dia, né? Por que Jesus Cristo submeteu ao batismo de João? Também foi uma pergunta formulada. A resposta é porque Jesus ele queria cumprir toda a lei. Nós mencionamos o texto de Lucas 22, 37, de Mateus capítulo 3, verso 14, e é interessante que Jesus ele está naquele ato de ser batizado, o batismo de arrependimento de João Batista, ele está naquele ato representando todos aqueles que na aliança da graça estão debaixo da sua cobertura, ou seja, todos os que creem no seu nome e que o Pai lhe deu, que foram feitos filhos de Deus, né? Então, aquele batismo de Jesus não implicava em que Jesus tivesse qualquer pecado, ao contrário, os evangelhos e a tradição da igreja e a teologia ortodoxa da igreja claramente diz que Cristo era semelhante a nós em tudo, exceto no pecado, segundo a humanidade dele. Então, nesse sentido, ele estava ali num ato substitutivo, né, ou representativo, pensando numa teologia federal em que Cristo ele nos substitui. Então é isso aí, galera. Essa pergunta aí, põe na conta aí, eu respondi no programa, mas estou respondendo aqui agora também. É errado para mulheres cristãs fazer cirurgia plástica? Eu não creio que seja errado. Agora, é importante, né, nós considerarmos que o fundamento da vida da mulher não deve ser a estética. A estética é um aspecto importante, inclusive da saúde, né, de qualquer pessoa. Mas existem pessoas que fazem cirurgia plástica, por exemplo, para correção de alguma deformidade que procede da sua formação desde o seu nascimento, né? Pessoas com lábio leporino, por exemplo, só para citar um exemplo, teriam tantos outros. Existem pessoas que precisam de correção estética depois de um acidente. Além disso, a própria cirurgia, no sentido estético, ela em si mesma não é pecaminosa. Agora, existe o avanço da ciência e existe o cuidado com a saúde, e nós cremos numa doutrina chamada graça comum, que nos diz que Deus nos deu as áreas, como a ciência, a medicina, para serem dominadas. E aquilo que nós dominamos, nós devemos, e passamos a ter conhecimento, isso nos foi dado por Deus, e o propósito deve ser um propósito bom.
Agora, é importante também lembrar a afirmação de 1 Pedro, capítulo 3, verso 3, quando o apóstolo Pedro ele fala que o ornamento das mulheres não deve ser exterior, ou seja, as joias que usam, o frisado do cabelo, a estética, mas o ornamento da mulher de Deus deve ser uma vida consagrada, um caráter ilibado, uma fé genuína em Jesus Cristo. Então, nós não temos problema com a cirurgia plástica em si, como um ato médico ou estético de alguma correção. Mas nós começamos a ficar preocupados quando a nossa vida ela é pautada por estética apenas e nós não temos assim uma pretensão de ter essência. Então, o que valoriza uma mulher cristã é o caráter, é a fidelidade a Deus, é a bondade, né? São virtudes que estão muito além da estética, estão no nosso interior e são cultivadas pela graça de Deus. A próxima pergunta, então, um cristão pode vender bebida alcoólica em distribuidora de bebida, por exemplo? Né? Então eu queria trabalhar essa pergunta, é uma excelente pergunta, né? Um cristão pode vender bebida alcoólica? Eu queria dizer uma frase, né? Que ela sintetiza bem o meu pensamento a esse respeito, né? Todas as coisas me são lícitas, nem todas convêm, né? É uma citação de 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12. E a outra é que ninguém deveria proibir o que Cristo não proibiu e nem permitir o que ele não permitiu. Então, a própria discussão sobre a bebida alcoólica, ela gera uma polêmica no povo de Deus. Para responder essa pergunta sobre bebida, eu quero dizer de cara que eu não bebo, eu sou abstêmio. Então, eu não tenho o hábito de consumir bebida alcoólica alguma. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer que, do ponto de vista bíblico, a bebida em si ela não é condenada. Você vê que Jesus, por exemplo, ele estabelece a ceia do Senhor usando vinho.